Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Laura e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pode Analisar. Bom, gente, eu adoro falar sobre livros, inclusive já tem aqui um vídeo no canal, o primeiro vídeo, Estante de Dados, e hoje eu vim fazer a parte 2 de Estante de Dados. Então, eu tenho muitos livros para recomendar, principalmente livros técnicos e livros de soft skills aqui para você desenvolver cada vez mais a sua jornada, tanto na área de dados quanto na área de inteligência artificial. E aí, eu queria muito trazer um tema muito legal aqui para vocês e que vocês vão se deparar cada vez mais conforme vocês forem evoluindo a carreira, que são livros que me ajudaram a desenvolver o meu storytelling quando eu estiver apresentando ou conversando com os meus clientes. Então, antes de eu falar aqui desse babado e por que eu escolhi esse tema, bora pra vinheta. Bom, gente, não é segredo, tá? Que comunicação e storytelling, né? O famoso storytelling é algo essencial, principalmente pra gente que quer desenvolver aqui uma carreira na área de dados, tá? Tanto ciência, quanto engenharia, quanto análise de dados. É extremamente crucial e relevante que você saiba comunicar tanto os seus insights técnicos de uma forma não técnica para as pessoas. Isso porque nós estamos lidando com stakeholders de diversos nichos, então a gente precisa saber se comunicar e passar a nossa informação para cada um deles, né? Nossa informação, os nossos insights, os direcionamentos que a gente acha que seja extremamente relevante para eles saberem. Então você precisa ali saber se comunicar e criar uma conexão com os seus stakeholders. Para muitas pessoas, esse é o ponto, tipo, meio que crucial, sabe? Para muitas pessoas, esse é o ponto de dor ali. Laura, como que eu explico para o meu stakeholder uma coisa não técnica? Como que eu desenvolvo essa questão de storytelling, que é a habilidade de saber contar histórias? Então, como que eu consigo fazer tudo isso ser mais assertivo ali, ser mais eficiente na hora que eu estiver me comunicando com o meu stakeholder, com o meu cliente ou com qualquer outra área? Então, eu separei aqui uma lista, tá? Uma lista não, vai. É o que eu acho que eu separei 3 livros, mas não deixa de ser uma lista. Separei aqui 3 livros que falam um pouco mais sobre como desenvolver melhor o seu storytelling, como apresentar melhor as suas ideias para outras pessoas. E se você gosta de ler e quer ter mais indicações e quais outros livros vocês podem adquirir, eu tenho uma listinha de livros lá no meu site da Amazon, onde eu tenho recomendações divididas por vários tópicos de estudos, que vai desde engenharia de dados, machine learning, inteligência artificial, storytelling, comunicação, soft skills e muito mais, tá? Então vale a pena dar uma olhada, eu vou deixar aqui linkado tanto na descrição do vídeo para vocês terem acesso. E eu já vou abrir aqui a lista, tá, gente, com um dos livros mais óbvios e o livro, assim, que você pesquisa na internet, você já tem acesso, que é Storytelling com Dados. Eu sinto que esse livro aqui foi o que popularizou esse termo Storytelling com Dados, e ele basicamente é um guia ali para ajudar a gente a entender melhor e direcionar melhor quais visualizações a gente pode escolher, dependendo da nossa mensagem que a gente quer passar, o que você deve realçar nas suas apresentações, como você pode estruturar suas apresentações. De caso, então, ela vai trazer alguns exemplos, demonstrar alguns modelos visuais, dentre muitas outras opções de visualização, tá? E forma de comunicação. Então, o storytelling, além de ser algo que você fala, né? Algo na sua fala, na sua narrativa, ela também contém contextos visuais. E aqui ele tem um foco muito maior em contextos visuais. Você não sabe o que é storytelling, você quer entender um pouco mais sobre todo o segmento, né? O que compõe o storytelling. Já falei disso em um vídeo introdução ao storytelling, tá? Se você não conhece isso, vale a pena dar uma clicada e conferir o vídeo, tá? Então, a gente sabe que storytelling, além da narrativa, além do que você tá contando ali, você também precisa incluir elementos visuais para as pessoas entenderem o que você tá falando, né? Então, o visual, ele atrai bastante e batendo o olho, a pessoa já consegue tirar os insights ali de uma forma muito mais fácil do que você colocar um textão. Então, guias visuais é algo que a gente vai encontrar muito aqui. Então, o livro Storytelling com Dados foi escrito pela Cole, ela foi analista de dados, ficou muito conhecida por dar esses workshops para falar sobre a importância do storytelling com dados. Inclusive, para mim, assim, ela foi uma das grandes embaixadoras desse tema e desse tópico em storytelling com dados. Inclusive, ela tem um site que é muito legal, ela põe alguns blogs ali, bem legal para quem quer ter esse aprofundamento. Inclusive, como vocês podem ver, eu destaquei pouca coisa, né? Pouquíssimas coisas aqui de aprendizado, tipo, pouca coisa. Editora, tá, que eu tenho a versão em português, então esse livro ele foi publicado pela Alta Books.
E a edição que eu tenho é a primeira edição de 2016, tá. Não sei se foi gerado outras edições, tá, eu sei que tem uma edição que é Storytelling com dados na prática, então fala mais de exercícios, como que você consegue estruturar todo o seu storytelling, o que colocar. Esse aqui que eu tenho é mais o guia, tá. É a primeira edição lançada em 2016. Inclusive, eu estava revendo aqui a primeira edição lançada em 2016 aqui no Brasil, tá? É a primeira edição traduzida, porque de verdade esse livro, ele foi lançado em 2015, tá bom? Em inglês, e aí ele foi traduzido em 2016 para o português, que é essa edição aqui que eu tenho. E aí, falando um pouquinho mais sobre essa questão visual, a gente tem um livro que eu gosto bastante, tá? Eu não me aprofundei muito nele, porque ele entra um pouco mais no detalhe de cada um dos tópicos de visualização, de cada um dos gráficos, que é Making Data Visual, tá? Esse livro tá em inglês e foi, né, foi lançado aqui pela editora O'Reilly, claramente, né? A O'Reilly é bem famosa por esses livros que tem animais na capa. Inclusive, no primeiro vídeo de estante com dados, a grande maioria dos livros era da O'Reilly, porque eu acho perfeitos os livros deles. E não podia ser diferente aqui com essa questão do storytelling com dados. Tá? Então, aqui esse livro, ele vai entrar um pouquinho mais no detalhe de quais são as possibilidades de gráficos que a gente tem, quais perguntas cada gráfico responde, a importância de visualizações, quais são os componentes que você tem que prestar atenção enquanto você estiver construindo as suas visualizações, como gerar protótipos bem rápidos ali para você tomar decisões mais rápidas. E também como que você consegue interpretar alguns resultados, tá, de algumas visualizações. Tem algumas visualizações que elas não são tão intuitivas, que elas não são tão populares. Então esse livro aqui ele consegue ajudar a gente a explorar a partir de exemplos reais quais insights você consegue extrair de algumas visualizações. Saindo desse universo aqui de visualização de dados, entrando um pouquinho mais no contexto e no tópico de narrativa, a gente tem um livro perfeito que eu encontrei essa indicação no LinkedIn e eu comprei e eu achei excelente, que eu preciso recomendar para vocês, que é Data Story. Inclusive, foi nesse livro aqui, Data Story, que eu baseei a minha apresentação sobre introdução a storytelling com dados, que inclusive tem vídeo aqui no canal. E foi uma palestra que eu dei lá na Campus Party desse ano. E esse livro vai dar muitas dicas de como a gente consegue construir narrativas que de fato consigam ajudar a impactar as pessoas. Então, sim, narrativas movem as pessoas. Então, a visualização, a pessoa consegue extrair insights muito mais rápidos, só que com a narrativa, a forma como você vai contar essa história que de fato vai tomar o coração das pessoas e vai gerar uma ação. O livro foi escrito por Nancy Duarte, ele foi publicado pela Alta Books também. E a edição que eu tenho em português, ela foi lançada em 2021, mas o livro de fato foi lançado em inglês em 2019. E aqui, gente, a gente aprende muito sobre a estruturação de uma narrativa, o que é importante você colocar, para quem que é importante, então o que colocar em cada um dos públicos-alvos. Então, você está falando com o gerente de uma forma, você está falando com o analista de outra forma. Então, com esse livro aqui, a gente consegue ter mais insumo de como estruturar as nossas narrativas dependendo do público-alvo. Além disso, a gente aprende várias componentes também que a gente precisa estar ciente antes de construir a narrativa, como eu já falei do público-alvo, mas também qual é o seu objetivo, se você quer inspirar as pessoas, se você só quer informar. Além disso, o livro também traz alguns estudos de caso que eu achei bem legal, e um desses estudos aqui, publicado pela doutora Picard, que ela falou no TED Talk sobre a utilização de dados de smartwatch para poder prever quando que uma pessoa poderia ter uma convulsão. Então aqui, gente, é muito legal os estudos de caso que é abordado aqui. O livro, ele faz uso, assim, de diversas ferramentas visuais, assim como os outros, então traz muitas imagens, traz muitos exemplos, a linguagem que é super acessível, então vai desde pessoas que são muito técnicas até pessoas que estão iniciando agora nesse mundo de storytelling com dados. Então foi isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui, ele foi um pouquinho mais curtinho e ele foi menos denso, eu senti que no primeiro vídeo foi algo muito mais denso, foi algo muito mais técnico, né, até apesar que eu estava falando, né, de um contexto mais voltado para o machine learning. E eu queria saber de vocês, quais livros aqui vocês já leram dessa lista? Eu trouxe 3 livros. Quais desses livros vocês já leram? Quais estão na sua lista? Se vocês gostaram dessas indicações ou se você tem outras indicações também de livros. Então vamos fazer aqui uma troca que vai ser super legal. E
foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!